Saudações rubro-negras, Fladinhas, bastidores, entenda a linha do tempo e por que empresário cobra valorização da Gerson no Flamengo. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fladinial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Diretoria tratou possibilidade de aumento para o meia, que tem um dos menores salários do elenco. Crédito GE por Letícia Marques e Thiago Lima. No início de fevereiro, o pai empresário de Gerson, seu Marcão, cobrou publicamente do Flamengo uma valorização financeira ao seu filho. Na ocasião, ele disse que dentro do pelotão de elite, o meia tem um dos menores salários do elenco. Um aumento para o jogador vinha sendo considerado pela gestão anterior há um tempo, mas nunca foi concretizada. Pessoal, vou colocar um vídeo agora aqui do Felipe Luiz, tá? E o Gerson, como eu falei antes, ele tá feliz, tá aqui. Ele tá no Flamengo, que é o clube que ele ama, também fez um esforço muito grande para poder vir aqui, financeiro, muito grande. E hoje é o líder, é o capitão dessa equipe, é o cara que lidera todos os jogadores, o cara que cuida do vestiário, é o treinador dentro do campo que o Tite escolheu e eu mantive. Então, muito importante, e não tenho dúvida que que o clube vai valorizar da forma que ele merece, né? Se ele não está sendo valorizado do jeito que ele merece, ele vai ser valorizado do jeito que ele merece, porque ele é um jogador titular de seleção brasileira. Obviamente que isso não passa desapercebido para ninguém. E sobre as ofertas, eu não acredito que o Gerson queira sair. Simples assim. Felipe Luiz diz que conta com o Gerson no Flamengo. O clube vai valorizar da forma como ele merece. O posicionamento público do pai de Gerson, no entanto, não foi bem recebido pela atual diretoria, que esperava que o assunto fosse resolvido internamente. Entenderam a atitude como uma forma de pressão e acreditam que ceder passaria uma mensagem errada ao elenco. Gerson tem 2 passagens pelo Flamengo. A primeira que começou em 2019, ano que foi fundamental nas conquistas do time, até o meio de 2021, quando foi vendido para o Olympique de Marseille, da França, e a atual desde seu retorno no início de 2023. Em 2024, as partes voltaram a conversar sobre a possibilidade de uma valorização, mas com a troca de diretoria no início deste ano, as conversas voltaram para o estádio inicial. Na visão do staff, Gerson tem 4 anos e 2 meses de clube sem nunca receber um reajuste, já que quando voltou da França foi feito um contrato novo e não um aumento em cima de um já existente. O GE procurou pessoas próximas ao jogador e as 2 gestões do clube para entender o porquê o empresário de Gerson cobrou publicamente a valorização para o jogador. Veja na linha do tempo. No Flamengo, em julho de 2019, com um salário considerado baixo na época. Não chegava a 500 mil. Após aquele ano mágico, havia a ideia de valorizar os mais importantes nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão. O que foi feito com Everton Ribeiro e Arrascaeta, por exemplo, em suas renovações. Por causa das incertezas provocadas pela pandemia da Covid-19, a partir de março de 2020, o clube pisou no freio. E Gerson ficou entre os que acabaram sem valorização. No ano seguinte, as partes voltaram a conversar sobre aumentos junto com uma renovação para Gerson. Mas o assunto morreu com a venda para o Olympique de Marseille por cerca de 25 milhões de euros, 160 milhões de reais, com metas que poderiam chegar a 30 milhões de euros. Na época, o jogador propôs ficar no Flamengo, com uma valorização, mas o clube ainda enfrentava dificuldades nos cofres desde o início da pandemia. E a proposta, que era financeiramente boa para Gerson, foi considerada irrecusável pelo clube naquele momento. Em janeiro de 2023, Gerson voltou ganhando quase o dobro do que recebia
quando deixou o clube, mas ainda era menos do que recebiam os principais nomes do elenco. Durante a negociação, o Olympique de Marseille foi subindo a pedida, o que fez o Flamengo ir reduzindo a oferta salarial para subir a proposta. O retorno foi fechado em 16 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais. O Meia queria voltar e aceitou uma redução drástica no salário, mas com uma promessa de um reajuste mais à frente, segundo o empresário de Gerson. Em 2024, já com o apoio do técnico Felipe Luiz, as partes retomaram o assunto, mas deixaram para sentar à mesa depois do final da Copa do Brasil. Porém, a eleição no clube e a troca de diretoria fez o tema voltar à estaca zero. Felipe Luiz segue defendendo um aumento salarial para o capitão rubro-negro, alto, algo que o técnico afirmou em entrevista coletiva recentemente. Ele chegou a conversar com o novo diretor de futebol, José Boto, explicando que a valorização seria importante. Houve uma sinalização de que o assunto poderia ser retomado após a pré-temporada nos Estados Unidos, mas a nova diretoria rubro-negra ainda não conversou com o staff de Gerson sobre a possibilidade de valorização salarial, o que fez o empresário decidir pela cobrança pública no início do mês, em meio ao interesse do Zenit da Rússia. Proposta da Rússia. Nos últimos dias, o Flamengo recebeu uma proposta do Zenit por Gerson, no valor de 18 milhões de euros, 107 milhões de reais. O clube recusou, afirmou que nenhum jogador considerado imprescindível será negociado nesta janela de transferência. Mesmo com a negativa do Flamengo, o Zenit segue interessado no meio-campista e tem até o dia 20 de fevereiro, quando fecha a janela de transferências da Rússia, para apresentar uma nova proposta e tentar convencer o rubro-negro a liberar o Gerson. Agora, pessoal, vou colocar um vídeo aqui, tá? Recente aqui do José Boto, tá? Ele falou para a ESPN e falou sobre o assunto Gerson, tá? Então vamos lá. Agora, você fala desse convívio mais intenso entre a imprensa e o diretor de futebol do Flamengo, que é bem comum para a gente aqui no futebol brasileiro, para a gente não tem como ser muito diferente. E aí fala-se muito de contratações, tiveram as chegadas, e aí, enfim, possíveis renovações. Publicamente tivemos aí até posicionamento do pai do Gerson, enfim, falando de questões de renovação, valorização salarial. Como é que está essa situação do Gerson especificamente, se você pudesse falar com a gente? Já houve algum tipo de encontro? Porque é algo que preocupa muito a torcida rubro-negra, porque se trata do capitão, um jogador muito identificado com o Flamengo. Lá está, esse é um tipo de pergunta que na Europa não se faz, mas tentando adaptar-me a esta nova realidade e desde que nunca prejudique aquilo que são os interesses do clube. É verdade que chegaram propostas pelo Gerson, que nós recusámos porque achamos que não é o momento de vender. Dizer que tive uma reunião realmente com o pai dele e que aquilo que é importante é que neste momento estamos no mesmo caminho, focados naquilo que interessa para o Flamengo e para o Gerson. 1, 2, 3, 4. Vou fazer agora aqui, pessoal, minhas considerações finais. Pessoal, em relação a essa situação, a gente já falou aqui no canal há algum tempo, em vídeos passados, mas com esses dados fica mais fácil para você, Flagenial, entender e tirar as suas próprias conclusões. Porque aqui no canal a gente tem as nossas e vocês têm a de vocês. Inclusive, se quiser deixar esses comentários, todos eles, né? Aqui na descrição do vídeo, vocês podem entrar lá e deixar as suas considerações relacionadas a esse fato, tá? A gente responde todas elas aqui. E você pode tirar suas conclusões. A gente só traz a notícia e dá a nossa opinião. O resto é com vocês, flageniais, tá? O Gerson, pessoal, merece sim um aumento salarial. Acho que todos nós concordamos com isso. Mas a forma que as coisas foram conduzidas é que está provocando esses desgastes desnecessários, né?
A diretoria tem razão em dizer que o atleta tem contrato e esse contrato está em vigor. Ainda mais depois da pataquada do empresário /pai do Gerson de ir a público cobrar essa situação. Mas como o Felipe disse, né, na entrevista, o clube vai valorizar da forma como ele merece. Na minha opinião, pessoal, na minha visão, a diretoria passada já poderia ter resolvido isso no final de 2024, gente. Porque ele já era um dos melhores jogadores do Flamengo no ano passado, se não o melhor. E deixou essa situação se arrastar até perder a eleição. A prepotência da diretoria passada é tão grande que eles achavam a todo custo que eles iriam ser reeleitos, né? E isso não aconteceu. Mas eu tenho por mim aqui, essa situação pode demorar um pouco mais, porque se o Flamengo der esse aumento agora, vai passar uma mensagem nada profissional e muito ruim para esse grupo de jogadores. Imagina todo mundo indo a público cobrar aumento salarial no Flamengo. Como que seria isso, gente? Mas eu tenho certeza que esse aumento vai ser dado. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Não tem, aliás, como não dar esse aumento, né? Pelo que o Gerson vem jogando, pessoal. Não tem como dar né, esse aumento para o Gerson, tá? Pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, seja um Flagenião, acione o sininho da notificação. E fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja louvado e glorificado. Até mais!